Oi, gente, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai continuar falando a respeito sobre o sistema solar, a Terra e a Lua, tá? E nós começaremos a falar, então, o nosso enfoque inicial vai ser sobre a Lua, né? O que é a Lua? A Lua é um satélite natural da Terra, né? A gente já sabe. Então, ele é aproximadamente esférico. Por que aproximadamente? Porque ela tem algumas depressões, né? E ela é considerada o satélite natural da Terra porque ela faz órbitas ao redor do planeta. Ela está envolvida em fenômenos naturais, como, por exemplo, o movimento das marés, dentre outros fatores que são de importância humana. Assim como os demais satélites, ela não tem luz própria. Então, a iluminação da Lua depende diretamente dos raios solares, né? Então, ela reflete apenas os raios solares. Bom, a Terra não é o único planeta que apresenta uma Lua. Elas estão presentes na maioria dos planetas do sistema solar. Até esse ano, os astrônomos identificaram por volta de 190 luas nesse sistema solar, Júpiter e Saturno sendo que apresentam mais luas, né, cada um com mais de 60. E a movimentação aparente da Lua no céu também se verifica com as estrelas e se explica pela rotação da Terra, né? Então, o movimento aparente que a Lua faz também é explicado pela movimentação da Terra. Como gira em torno do seu próprio eixo, a Terra, temos a impressão que o céu se move, né? Então, a ideia, na verdade, nós estamos nos movendo, né? Então, a gente tem a impressão que, olhando as estrelas, elas também estão se movimentando. A Lua, né? Uma coisa interessante também, seria o processo que ela passa por fases durante o mês, né? Em muitas noites a gente consegue observar a Lua brilhando no céu. Se fizermos isso todas as noites, né, se a gente conseguir visualizar, porque muitas vezes o céu está encoberto por nuvens, né, então a gente não consegue fazer essa observação, mas a gente vai perceber que ela muda a aparência ao passar dos dias, né? Em diferentes aparências, a Lua define as fases dela. Essas costumam ser representadas em calendários que facilitam a identificação em determinado dia, né? Então a gente tem a Lua crescente, né? Ela sempre da esquerda em direção à direita, então dá a impressão que ela vai se iluminando ao passar dos dias do mês, né? Crescente, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova, tá? Então são as 4 fases que a gente tem. A lua crescente é um semicírculo iluminado que ao passar dos dias vai aumentando, tá? Então a gente tem um semicírculo iluminado, né? Desse lado. A lua cheia ocorre quando a lua tá 100% iluminada e ao passar dos dias essa luminosidade vai diminuindo. A lua minguante apresenta um quarto crescente, porém com a luminosidade do lado oposto, né? Então, essa aqui seria a lua minguante. E aqui não é vista no céu, só vê a borda da lua, digamos assim, é o que a gente chama de lua nova. As 4 fases acontecem em intervalos de mais ou menos 29 ou 30 dias, e a explicação está na posição da lua em relação ao Sol e à Terra, né? Então, o que a gente vê num calendário seria mais ou menos isso, né? A lua nova, ela começa a ficar a lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova de novo, tá? Bom, para entender como é que funcionam as fases da lua, a gente vai nos imaginar, né, em um ponto determinado da Terra. E em relação aos raios solares, considera-se que eles incidem sobre a Terra e a Lua de forma paralela, tá? Luz não faz curva, tá, gente? Luz incide de forma paralela. Se eu tiver uma coisa aqui bloqueando a incidência da luz, essa luminosidade não passa daqui para cá, tá? Porque ela não vai fazer a curva para iluminar o lado posterior. Tanto é que quando você tá, por exemplo, não meio-dia, mas vamos supor às 10 da manhã, às 4 da tarde, que o sol ele não está a pino em cima de você, ele tá de forma lateral, você consegue ver uma sombra sua, porque ele não faz a curva para iluminar a parte de baixo, tá? Então, no caso da lua nova, não é possível a visualização porque a lua está atrás do observador, devido à sua posição na órbita da Terra. Então, o que acontece é o seguinte, vamos aumentar isso aqui. Então, seria mais ou menos assim, ó. Se nós estamos aqui nesse ponto, né, e a lua está aqui, o que está acontecendo? A posição é perpendicular, né, ela é paralela aqui. Então, o raio solar, ao incidir na Lua, gera uma sombra na Terra, certo? Então, eu estou vendo tudo escuro, eu só vejo uma borda, né? A mesma coisa de eu colocar o celular aqui no escuro, né?
com a lanterna ligada e colocar uma bola na minha frente, uma bolinha, sei lá, de qualquer coisa, tá? Então eu vou ver uma borda. A lua crescente ou a lua minguante vai mudar a posição aqui do lado iluminado, né? O lado direito ou o lado esquerdo. E a lua cheia, eu tô vendo a lua inteira iluminada, tá? Então, o que tá acontecendo é exatamente isso, a posição do que eu estou observando da lua, tá bom? Bom, até porque ela gira também em torno da Terra. Acontece que a velocidade com que ela gira em torno da Terra não é a mesma velocidade que a Terra gira em torno dela, que não é a mesma velocidade que a Terra gira em torno do Sol, tá? São coisas diferentes. A Lua gira ao redor da Terra atraída pela gravidade do planeta, né? Então ela fica presa na Terra por causa da gravidade. Ela se localiza por volta de 384.400 quilômetros de distância e também tem atração gravitacional, porém menor que a Terra, né? Corpos maiores atraem corpos menores, é por isso que a Terra está atraída ao Sol, por isso que a Lua está atraída à Terra, tá? A trajetória da Terra ao redor do Sol leva 1 ano e é representada por uma elipse, né? É uma trajetória meio oval. Existem fases do ano que a gente está mais próximo do Sol e existem épocas do ano que a gente está um pouco mais longe do Sol, né? A trajetória da Lua na Terra também tem esse formato, mas de forma um pouco mais inclinada, tá? Bom, quais são os movimentos da Lua? A Lua realiza 3 movimentos, né? Que é translação, é o movimento que ela faz em torno do Sol também. Ela acompanha a Terra, então ela também se movimenta ao redor do Sol, 365 dias. A rotação, que é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo dela, e a revolução, que é o movimento que ela faz em torno da Terra. Então ela faz 3 movimentos. Diferente da Terra, que só faz 2, né? A revolução e a rotação explicam 2 aspectos importantes em relação à percepção da Lua vista do ambiente terrestre, as fases lunares e a visibilidade de apenas uma região da Lua. O tempo de rotação da Lua é igual ao de revolução, ou seja, aproximadamente 27, 28 dias. Então, o tempo que ela demora para dar uma volta na Terra é o tempo que ela demora para dar uma volta em torno dela mesma, tá? Significa que a Lua gira lentamente em torno do seu próprio eixo e completa um giro no mesmo tempo que termina uma volta em volta da Terra. E uma consequência disso é sempre vemos a mesma região voltada para a Terra, tá? Então, toda vez que a gente está observando a Lua, a gente está vendo a mesma região. A gente nunca viu a parte de trás da Lua, né? Porque a velocidade com que ela gira em torno dela é a mesma velocidade que ela gira em torno da Terra. Então, a gente sempre vê a mesma face da Lua, tá? A imagem ao lado mostra, então, uma maçã sendo iluminada por um feixe de luz e a sombra projetada na parede. O que acontece se o objeto fosse colocado entre a maçã e a parede? Ia ficar no escuro, certo? E entre a maçã e o feixe de luz? Eu ia projetar uma sombra na maçã também, tá? Então, se eu colocasse entre a maçã e a parede, ele ficaria obscurecido pela sombra, ou seja, não chegaria até ele. E entre a maçã e o feixe de luz, o objeto seria projetado, então, na maçã, tá? Que é mais ou menos o que acontece com a Terra, né? Então, o eclipse, né? Que são fenômenos associados a posição da Terra, do Sol e da Lua. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Então, a gente tem 2 eclipses, que é o eclipse lunar e o eclipse solar, tá? O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica alinhada entre o Sol e a Lua, impedindo que esta seja iluminada. Para que isso ocorra, é preciso que ela esteja na fase de lua cheia. E quando apenas parte da Lua é encoberta pela sombra da Terra, o eclipse é parcial. Quando é encoberta todo, o eclipse é total, tá vendo? Vai encobrindo a Terra. Ela tem que estar na fase de lua cheia, porque se ela estiver na fase de lua cheia, a gente não vai perceber o eclipse, certo? Então, o eclipse lunar é um alinhamento que fica Sol, Terra e Lua, tá? No caso do eclipse solar, aí é diferente, né? Então, o eclipse lunar a gente só observa à noite, o eclipse solar a gente só observa de dia. Por quê? Porque ocorre um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Então, a Lua faz sombra na Terra, tá? Então, em regiões onde vai ter o eclipse total, que vai depender do ângulo que está sendo pego, e o eclipse parcial em regiões onde vai ficar mais ou menos iluminado. Só ocorre durante a fase de lua nova e é menos frequente do que o lunar. Na região da Terra onde a sombra estiver sendo diretamente projetada, o Sol aparece totalmente encoberto, ocorrendo então o eclipse total. Nas outras regiões ele aparece de forma parcial e aí o eclipse será parcial também,
tá? Mas qual a explicação para não ocorrer um eclipse lunar em todos os meses do ano? Em noites de lua cheia, né? Desse alinhamento. É porque o eclipse solar não acontece toda vez que a lua está no ponto da órbita, correspondente à lua nova. A explicação está no alinhamento da Terra da Lua em relação à Terra. Se a Lua ela fizesse uma órbita reta em relação à Terra, todo mês a gente ia ter eclipse lunar e todo mês ia ter eclipse solar, tá? Porque toda vez haveria um alinhamento. Acontece que a projeção dela é torta, né? Então, tem pontos onde há o alinhamento e tem pontos onde não há o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, certo? Bom, gente, era isso pra gente encerrar. Faça as atividades e nos vemos na live. A partir de agora, bons estudos.